Reforma trabalhista é sancionada pela Presidência da República e entra em vigor em novembro deste ano. E você vai ver também. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça rejeitam o parecer do relator da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Ex-ministro Gedel Vieira Lima vai para a prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica por falta do equipamento no Distrito Federal e Ministério Público Federal faz novo pedido de prisão contra ele. Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar à mulher condenada por roubo para que ela possa cuidar da filha com deficiência. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos promovendo a proteção dos jovens brasileiros. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O presidente Michel Temer sancionou nessa tarde o texto da reforma trabalhista. O projeto, aprovado há 2 dias pelo Senado, muda mais de 100 artigos da CLT. Foi numa cerimônia no Palácio do Planalto que o presidente Michel Temer sancionou o texto da reforma trabalhista. Temer ressaltou a importância das mudanças na CLT para o atual cenário das relações de trabalho. Hoje há uma igualdade na concepção. As pessoas são capazes de fazer um acordo, não é? Fazem um acordo por uma manifestação de vontade. De um lado, os empregados, de outro lado, os empregadores. Sem alterar o projeto que já havia passado pela Câmara, os senadores aprovaram o texto na última terça-feira numa sessão tumultuada. As novas regras, que entram em vigor em 4 meses, prevêem que os acordos coletivos têm força de lei e podem regulamentar, por exemplo, a jornada de trabalho até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais, incluindo horas extras, além de determinar a troca do dia de feriado. Patrões e empregados também podem negociar banco de horas, participação nos lucros e resultados, intervalo e planos de cargos e salários. As férias, que podiam ser divididas em 2 períodos, agora podem ser divididas em até 3. Mas nenhum deles pode ser menor do que 5 dias corridos e um deve ser maior do que 14 dias. Intervalo para almoço pode ser negociado, desde que tenha no mínimo 30 minutos para quem tem jornada de trabalho maior que 6 horas, caso esteja em convenção coletiva. A proposta regulamenta o chamado home office, ou seja, trabalho em casa. Hoje, isso não está previsto na consolidação das leis do trabalho. A contratação de autônomo não é considerada vínculo empregatício, ainda que haja exclusividade e continuidade. Passa a ser permitido o trabalho intermitente, em que o funcionário é contratado sem horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo de expediente. Neste caso, FGTS, férias, 13º salário e previdência serão proporcionais. Porém, profissões que têm uma legislação trabalhista específica, como os aeronautas, por exemplo, não podem estabelecer o contrato intermitente. O texto permite que gestantes e lactantes trabalhem em local insalubre, desde que haja autorização de um médico. A multa para o empregador que mantiver empregado não registrado passa de um salário mínimo para R$ 3.000. Pagamento da contribuição sindical deixa de ser obrigatório. Em caso de demissão, a rescisão contratual poderá ser feita em comum acordo e o trabalhador só poderá ser recontratado 18 meses após a demissão. O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências trabalhistas. Se perder a ação, terá que arcar com as custas processuais. Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma trabalhista vai oferecer mais segurança, tanto para patrões quanto para empregados. O TST passa a ser um tribunal que vai decidir sobre temas, não necessariamente sobre casos. Vai dar a uniformização jurisprudencial para toda a nação brasileira, mas não vai se perder no varejo. Isso faz com que o trabalhador receba mais rápido aquilo que lhe é devido e, ao mesmo tempo, as empresas saibam claramente e rapidamente o que tem que pagar. Com isso, nós vamos conseguir reduzir substancialmente as demandas trabalhistas, até com prestígio dos meios alternativos de composição dos conflitos.
Deputados da Comissão de Constituição e Justiça rejeitam o parecer do relator da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. A repórter Viviane Novaes está na Câmara dos Deputados e tem mais informações. Boa noite, Viviane. William. Olha, esse resultado saiu pouco depois das 5h30 da tarde. Foram 26 votos a favor do parecer do relator Sérgio Sveiter, que recomendava o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, e 40 votos contra. Portanto, a maioria dos deputados aqui da Comissão de Constituição e Justiça não aprovou o parecer de Sérgio Sveiter. Essa discussão durou bem menos tempo do que estava previsto. Vamos ver na reportagem. O debate na Comissão de Constituição e Justiça se estendeu por quase 20 horas durante 2 dias. 78 parlamentares se pronunciaram. 58 foram a favor da admissibilidade da denúncia e 20 contra. A discussão terminou nesta quinta-feira por volta das 2h30 da tarde. Com uma estratégia para encerrar os debates e votar logo o parecer, 19 deputados governistas retiraram as inscrições. O relator Sérgio Sveiter, que recomenda o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, disse que não muda a tese. Tive a oportunidade, no voto que proferi e que mantenho na íntegra, destacando desde já que a derrota que se afigura hoje aqui é uma derrota que foi montada artificialmente. Uma derrota aqui não vai ser do parecer ou daqueles que votarem favoravelmente. Vai ser a derrota do povo brasileiro. O advogado de defesa de Temer, Antônio Cláudio Maris, falou das consequências da abertura de um processo contra o presidente. O processo por si só já é uma pena para o homem de bem. Quem de nós, mesmo inocentes, gostará de enfrentar banco dos réus? Ter a sua imagem conspurcada? Quem de nós gostará de saber que esta execração pública constitui uma pena indelével e, portanto, perpétua e, portanto, inconstitucional? E mais do que indelével, uma pena cruel. Logo na volta do intervalo do almoço, os parlamentares de cada partido fizeram um encaminhamento para a votação do parecer, orientando contra ou a favor dele. Bem, diante da não aprovação desse relatório de Sérgio Sveiter, o relator vencido teve que nomear um novo relator para um parecer alternativo que já havia sido apresentado pelo PMDB, que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. É o deputado Paulo Abiakel, que agora há pouco leu o seu relatório, e neste momento, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados se preparam para votar esse relatório alternativo. A votação será nominal, a gente acompanhará pelo telão ali. É uma votação eletrônica e muito rápida, que deve sair em poucos minutos. Esse parecer alternativo, de qualquer forma, tem que ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados, cuja data ainda vai ser marcada. São necessários 342 votos dos 513 deputados. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se observa alguns rumos que a decisão pode tomar nas esferas processual e eleitoral. O esclarecimento de questões sobre o assunto envolvem o direito penal, o direito eleitoral e o direito constitucional. A repórter Ana Paula Ergang tem informações em relação ao direito penal. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. E para tirar algumas dúvidas sobre condenações em primeira e segunda instância, eu converso agora com o advogado Darlan Honório. Doutor Darlan, boa noite. O condenado em primeira instância, ele pode ser preso? Boa noite, Ana Paula. O condenado em primeira instância, ele pode ser preso se ele se aplicar nas hipóteses que o Código de Processo Penal prevê. Se ele imprimir à sociedade um risco de que a lei penal não seja aplicada, ou para a garantia da ordem econômica, para a garantia da ordem pública, nessas hipóteses. E que recursos cabem da condenação em primeira instância? Em primeira instância, existem recursos que são para aclarear aquela decisão ou demonstrar que ela foi feita de maneira contraditória, ou recursos para mudar, de fato, o teor de toda a decisão.
E se o condenado em primeira instância não quiser recorrer, nem o Ministério Público, o processo sobe mesmo assim para a segunda instância? O que acontece, doutor? Bom, esse tema é muito interessante. Há uma obrigatoriedade subjetiva pela defesa, da ampla defesa e do contraditório. E dentro desses princípios, a defesa ela tem que tentar ao máximo trazer as garantias do réu. Então, há essa obrigatoriedade do recurso. No entanto, se a defesa perde o prazo e não recorre, o réu vai ter que amargar aquela condenação. Quanto à acusação, na acusação existem normas intrínsecas do Ministério Público, da Procuradoria, que trazem essa obrigatoriedade para o recurso. E em que hipóteses pode haver a nulidade do processo? O processo penal ele caminha em cima de um trilho. E quando o juiz ele traz o processo penal fora desse trilho, ele pode acabar incorrendo em nulidades. Então, um exemplo é a citação pessoal ou a inobservância de garantias constitucionais da defesa, do contraditório e demais outros dispositivos em que você entende que o processo penal não correu à maneira da lei, mas sim à maneira do juiz. Isso sim traz nulidade. Ok, doutor Darlan, muito obrigada pelos esclarecimentos. E para saber um pouco mais sobre as implicações eleitorais, vamos ouvir agora a repórter Fernanda Porto. Fernanda, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o mestre em ciência política e também especialista em direito eleitoral, Alessandro Costa. Boa noite. Para começar a nossa conversa, havendo confirmação da sentença antes do período de registro da candidatura, o registro pode ser impugnado? Exatamente, esse é um dos cenários previstos pela Lei das Inelegibilidades, a Lei 6490. Ou seja, a decisão monocrática de primeira instância, ela só surte a inelegibilidade se quanto a ela não houver nenhum recurso, ou seja, o que a gente chama de transitar em julgado. Agora, havendo o recurso, não há inelegibilidade, a não ser que um colegiado, uma instância superior àquela que proferiu a decisão monocrática, ela ratifique essa decisão. Então, o cenário é decisão monocrática, transitada e julgada, causa inelegibilidade, ou uma decisão colegiada, ainda que caiba recurso dessa decisão colegiada. E a condenação em si não significa, portanto, que o candidato não pode concorrer às eleições, só pode ser verificado no momento, então, da candidatura pela Justiça Eleitoral, é isso? A inelegibilidade seria uma consequência, mas essa consequência ela tem que ser aferida no processo eleitoral. Então, ainda que haja uma condenação em segunda instância, em colegiado, e que essa condenação esteja prevista na Lei das Inelegibilidades como causadora dessa inelegibilidade, o candidato tem o direito de apresentar o seu nome, fazer o seu registro à candidatura e, uma vez impugnado por essa inelegibilidade, defender-se. Então, a ampla defesa, o contraditório desta consequência da condenação vai ser apresentada no processo eleitoral no momento da impugnação desse candidato. E dentro desse contexto da condenação em segundo grau, antes do registro da candidatura, é possível interpor recurso no STJ ou no STF? É possível apresentar recursos tanto no STJ, recurso ordinário, quanto também no STF, recurso extraordinário, e solicitar nesses recursos efeito suspensivo a uma eventual condenação em colegiado. Então, ainda que haja essa condenação em colegiado, é possível, ao manejar o recurso cabível para contestar aquela decisão, que o candidato apresente ali, o candidato ou aquele que foi condenado, ele apresente um pedido liminar precário, mas um pedido que possa viabilizar a candidatura dele, afastando os efeitos dessa inelegibilidade. E após a diplomação e posse sem condenação, o que pode acontecer? Então, nesse caso, a legislação eleitoral tem previsto o seguinte: no momento da condenação, se ela é anterior ao registro de candidatura, essa condenação que causa a inelegibilidade, naquelas duas hipóteses que eu falei, monocrática, transitado, julgado ou colegiado, ela pode ser objeto de uma impugnação, logo no momento do registro. Havendo essa inelegibilidade após as eleições, não há óbice para que esse candidato possa efetivamente ser diplomado, ou seja, receber a habilitação eleitoral e também tomar posse. O que acontece é que numa eventual nova candidatura, ele poderia ser impugnado nessa nova candidatura, porque ele estaria inelegível. E para encerrar nosso bate-papo, se houver confirmação da sentença, após o registro da candidatura ser deferido, a inelegibilidade ainda pode ser suscitada em decorrência dessa condenação?
A inelegibilidade após o registro, para os candidatos em geral, ela pode ser suscitada numa ação chamada recurso contra a expedição de diploma. Então, por exemplo, se um governador, no momento em que ele faz o registro de candidatura, ele está elegível, mas antes da eleição sobrevém essa inelegibilidade, ou seja, essa condenação em segunda instância, contra ele poderia se apresentar uma ação chamada R-Sede, para caçar o diploma desse candidato, que naquele momento da diplomação estaria inelegível. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. E William, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ex-ministro Gedel Vieira Lima vai para a prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica por falta do equipamento no Distrito Federal. E Ministério Público Federal faz novo pedido de prisão contra ele. A gente volta já já. Por falta de tornozeleira eletrônica em Brasília, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima seja solto mesmo sem o equipamento. A tornozeleira deverá ser colocada quando o Gedel chegar a Salvador, onde vai cumprir a prisão domiciliar. Hoje, o Ministério Público Federal fez um novo pedido de prisão do ex-ministro. O novo pedido de prisão preventiva para o ex-ministro Gedel Vieira Lima teve como base o depoimento recente e inédito prestado por Lúcio Funaro. O doleiro sugere que o ex-ministro praticou o crime de exploração de prestígio. Gedel, de acordo com Funaro, teria indicado exercer influência criminosa sobre o Poder Judiciário da União e ainda tentado impedir que o doleiro fizesse acordo de colaboração premiada. Chamou a atenção dos membros do MPF o trecho do depoimento de Funaro, em que ele diz que o ex-ministro reclamou a troca de advogados quando o doleiro foi preso. Gedel Vieira Lima teria dito que ficaria ruim para o juiz, para os procuradores. O ex-ministro insinuou ter a capacidade de influenciar decisões do Poder Judiciário. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso pela Polícia Federal no último dia 3, na Bahia, e depois transferido para a penitenciária da Papuda, em Brasília. De acordo com a Justiça Federal, ele estaria atrapalhando as investigações sobre desvios na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa no primeiro governo de Dilma Rousseff. De acordo com as investigações, ele voltou a ter influência sobre a instituição financeira depois que Michel Temer assumiu a presidência em maio de 2016. Sobre a falta da tornozeleira eletrônica no Distrito Federal, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário informou que o contrato para disponibilizar o serviço foi assinado recentemente e que, por isso, ainda não dispõe do equipamento. E o Ministério Público protocolou a ação de busca e apreensão da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. O pedido foi feito após a instauração de inquérito para apurar se o político foi privilegiado ao receber o equipamento em Goiânia. O ex-deputado foi preso após ser flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil, que, segundo delatores da JBS, era dinheiro de propina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, mandou soltá-lo mediante monitoramento, mas a Polícia Federal disse não ter o equipamento disponível. Por isso, a tornozeleira foi cedida pelo governo de Goiás, mesmo com outras pessoas aguardando o equipamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos nesta quinta-feira. Uma das determinações do ECA é a criação de conselhos tutelares em todos os municípios do país. Dona Nilma procurou o Conselho Tutelar de São Sebastião, no Distrito Federal, por causa de um problema com a filha adotiva. No ano passado, com 13 anos, ela resolveu morar com a mãe biológica. Só que a família não tem estrutura para receber a menina. Eu adotei com 3 anos de idade. Com 13 anos ela achou a família biológica e resolveu ir embora para eles, achando que seria uma vida diferente da que estava comigo, né? O conselho está ajudando Dona Nilma a levar a menina de volta para casa por vontade própria. Todas as vezes que eu procurei, o conselho está sempre pronto a me ajudar, só que eu mesmo fui a primeira a falar para eles que botar ela dentro da minha casa, a força eu não vou pôr. Então a gente quer fazer um trabalho com ela, com que ela volte porque ela queira voltar, não porque a gente vai obrigar ela a voltar. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar é encarregado pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Cada município brasileiro deve ter pelo menos um conselho tutelar composto por 5 conselheiros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. Atualmente, no Brasil, existem 6.000 conselhos. Hoje nós temos, em todos os municípios, pelo menos um conselho tutelar existente, criado e, de alguma maneira, em funcionamento. Tem 6.000 conselhos tutelares, porque alguns municípios têm mais de um conselho no seu território. Por isso que a gente chega hoje a 6.000 conselhos tutelares no país, 30.000 conselheiros tutelares aproximadamente, diariamente, todos os dias da semana, dedicado exclusivamente no trabalho de garantia de direitos de criança e adolescente. Francisco, mais conhecido como professor Ninan, trabalha desde 2003 como conselheiro tutelar. Ele diz que são aproximadamente 6 atendimentos por dia, que envolvem maus tratos, violência sexual e negligência dos pais. O conselho tutelar ele tem a prerrogativa de averiguar, de averiguar tal situação e, se necessário for, mandamos para os órgãos competentes, como a polícia, para fazer investigação no caso de abuso sexual. Na questão de maus tratos e negligência, a gente faz a visita, para constatar tal situação, convocamos aos pais, conversamos, orientamos, aconselhamos e aplicamos medidas protetivas, se necessário for. É dever de toda a sociedade, da comunidade, do poder público, do Conselho Tutelar, em proteger a criança com absoluta prioridade. A repórter Ana Paula Ergang está de volta ao Jornal da Justiça com mais informações. Ana Paula? O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 27 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Eduardo Guimarães. Doutor Eduardo, boa noite. A gente viu na reportagem que uma das novidades trazidas pelo ECA foi a criação dos conselhos tutelares. Qual que é a importância desse órgão na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Exatamente. Há 27 anos atrás, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado os conselhos tutelares, que são nada mais do que órgãos que fiscalizam crianças e adolescentes que estão em estado de risco. Esse órgão ele tem como chefe máximo o conselheiro tutelar, que ele é escolhido por voto direto da comunidade em que ele atua. E o Estatuto brasileiro hoje é referência em todo mundo, por quê? Quando da promulgação do ECA, ele foi considerado e reconhecido mundialmente como uma das leis mais modernas na busca da garantia e proteção da criança e do adolescente. E até hoje é tratado da mesma forma. Quais outras novidades foram implementadas pelo ECA? Uma delas foi a questão da proteção contra o trabalho infantil. Outro ponto de extrema relevância foram as medidas socioeducativas quando a criança ou adolescente, o menor, ele comete a infração penal, que na verdade não é crime, ele é uma infração trazida especificamente pelo ECA. Com a promulgação do Estatuto, houve uma diminuição nos casos de maus tratos e casos de violência contra crianças e adolescentes? Sim, os números já são antigos, até pelo tempo dessa promulgação, mas realmente refletiu na sociedade como um todo essa diminuição. Ok, muito obrigada pelas informações, doutor Eduardo. William, volto com você. Obrigado, Ana Paula. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar à mulher condenada por roubo para que ela possa cuidar da filha com deficiência. Voltamos em instantes. Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar a uma mulher condenada por roubo para que ela possa cuidar da filha com deficiência. A decisão foi da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, ao analisar o pedido de uma mulher que buscava a substituição da pena em regime fechado pela prisão domiciliar. Condenada a 14 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de receptação e roubo duplamente majorado, quando há grave ameaça ou violência, a mulher foi beneficiada com a progressão para o regime semiaberto em 2012, onde teve direito ao saidão de Natal. De acordo com o processo, ela aproveitou o benefício e permaneceu foragida por 4 anos. Ao ser recapturada em 2016, a mulher pediu a concessão da prisão domiciliar,
alegando ser a responsável pela filha de 13 anos, com microcefalia e retardo mental. A substituição foi concedida pelo juiz de primeiro grau, mas cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o regime fechado, por não identificar a comprovação dos problemas de saúde da filha. O pedido foi encaminhado ao STJ, onde a presidente do tribunal levou em consideração o fato de o juiz de primeiro grau, que tem mais acesso aos detalhes do caso, ter afirmado que existem documentos que comprovam a necessidade de cuidados especiais da adolescente. A ministra, então, decidiu autorizar, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar. Já que a Constituição prevê que a criança e adolescente, principalmente aquelas portadoras de doenças graves, merece um olhar especial, uma atenção melhor do Estado. De tal sorte, se a mãe continuasse em regime fechado, não poderia atender a sua filha doente, razão pela qual ela continua sofrendo a sanção do Estado, no caso é prisão domiciliar, mas podendo ficar mais perto da sua filha. A decisão é liminar e vale até o julgamento do mérito do habeas corpus pela 6ª turma do STJ. Vamos voltar à Câmara dos Deputados com a repórter Viviane Novaes, que acompanha os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Viviane? William, neste momento está encerrada a votação do parecer alternativo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda o não prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, ou seja, é um parecer pela rejeição do segmento dessa denúncia. Todos os deputados da CCJ já votaram, no painel a gente pode ver ali 66 votos completos, ainda não temos quantos a favor e contra esse novo relatório. De qualquer forma, esse relatório tem que passar pela aprovação do plenário da Câmara dos Deputados. São necessários 342 votos dos 513 deputados, ou seja, 2/3 do total dos deputados. Essa data ainda da votação será marcada. Não temos ainda uma previsão certa. William? Obrigado mais uma vez, Viviane. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.